Jeremias capítulo 17. O tema da mensagem de hoje, acho que você já viu aqui no telão: o coração enganoso. Nós vamos falar um pouco desse negócio que existe dentro de nós e que nem nós compreendemos direito. E você vai entender por quê. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui ministrado pela palavra do Senhor. E pode ser que curado de algumas coisas dentro do seu coração. Amém? Então feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado por esta palavra. Peço em nome de Jesus que o Senhor venha falar aos nossos corações de maneira intensa e profunda, ministrando o nosso ser, falando ao nosso espírito, tocando as nossas vidas. Fale conosco, Jesus, e nos dê clareza de entendimento. Toda sonolência, todo cansaço, todo espírito de confusão, tudo aquilo que não tem a ver com o Senhor dentro desse ambiente seja proibido agora em nome de Jesus. Sela esse ambiente com teu espírito e vem aqui com seus anjos, Senhor, para ministrar as nossas vidas e falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de eu entrar no mérito do texto que nós vamos ler, deixa eu explicar um pouquinho para você a questão do coração. É fato que quando a gente fala do coração, a gente não está falando dessa bomba que pulsa sangue dentro do nosso peito do lado esquerdo, correto? É fato que nós não estamos falando do coração físico. É fato que nós estamos falando do conteúdo de uma essência que existe dentro de nós. Eu não sei se você já sofreu uma pressão emocional muito grande, mas você já deve ter sentido aquele aperto no peito e parece que literalmente é o coração que está sendo apertado. Por quê? Porque nessa hora existe uma estrutura dentro de nós chamada alma. A gente dá nome de alma para ela. E é uma estrutura composta basicamente de duas esferas de quem nós somos, que é o coração e a mente, que fala dos pensamentos e das intenções. E é interessante porque na construção que temos dado pelo Senhor, normalmente, isso não é regra, mas normalmente os homens são mais tendenciosos a agir com a parte da alma racional, e as mulheres com a parte da alma emocional. A gente vê isso quando a gente ouve a seguinte frase: se um homem está tomando uma decisão importante, ele vai dizer: eu penso que eu deveria fazer tal coisa. E normalmente a mulher vai dizer assim: eu sinto que eu deveria fazer tal coisa. Então, ambos os lugares é o cerne de uma única coisa. É a estrutura da nossa alma. É aquilo que nós somos como ser. É a essência do eu. A nossa alma é a essência de quem nós somos. São as nossas estruturas de pensamentos e emoções, que nós chamamos de alma ou de psique, que é a mesma coisa. Porque eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, vou te falar. A palavra de Deus, a Bíblia, no Novo Testamento, originalmente os manuscritos foram escritos em grego. E no grego a palavra alma é a palavra psique. Daí deriva a psicologia e assim sucessivamente. Então tudo que estuda a esfera da alma é o estudo da alma. A psicologia é o estudo da alma. É o estudo desse ser interior que é chamado eu. E a nossa psique, a nossa alma é essa estrutura de coração e de mente. Só que nós não temos só isso dentro de nós. Dentro desse corpo, que é uma habitação temporária, é uma habitação para nos ligar ao mundo físico, esse corpo. Tanto é assim que quando nós ouvimos a notícia de um velório, por exemplo, normalmente a notícia vai estar dizendo assim, ó: o corpo será velado em tal lugar, o corpo será sepultado em tal lugar. Por quê? Porque a essência do eu já não está mais ali. Ficou apenas a casa temporária que usamos enquanto na terra. Certo? Vai ter uma utilidade na eternidade, mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Cabe um estudo disso, não falar aqui.
Mas a princípio é isso: do pó veio, para o pó voltaremos. Nós vamos para 7 palmos debaixo do chão, vai virar pó, algum vai lá para o crematório, vai virar cinza, mas vai, todo jeito vira pó. E o que segue o caminho eterno é justamente a nossa alma. Ela segue o caminho eterno. Só que não tem só isso dentro de nós. Nós temos um outro negócio dentro da gente, chamado espírito. Então você é um ser que a teologia chama de tricotômico, 3 partes em um único ser. E por que Deus criou 3 partes? Porque Ele também é trino, certo? A estrutura de composição de Deus é sempre em 3 partes. E aí nós somos um ser que tem um corpo, que tem um espírito e que tem uma alma. A alma é o centro do nosso eu, é a essência de quem nós somos. E o nosso espírito, o que é? Respira bem fundo. É o teu fôlego de vida. É por isso que todo mundo que morre dá o último. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o espírito foi Deus que deu, Ele mesmo tirou. E o dia que o espírito é tirado, a gente acabou. Entendeu? É o teu fôlego de vida, mas serve só para isso? Até porque a palavra espírito, no grego, é a palavra pneuma, que deriva para nós, pneumático e tudo aquilo que é de ar. É literalmente um sopro de uma centelha divina colocada dentro de nós para nos dar vida. E isso é retirado, a gente morre. Saiu o espírito, morre. É assim que funciona. Agora, o que a gente tem que entender? É que são estruturas diferentes dentro de nós. Só que por muitas e muitas vezes a gente deixa isso tudo bagunçado, tudo desorganizado dentro de nós, tudo uma bagunça. E por isso eu quero falar um pouco da esfera do coração hoje, para que você entenda. É tão importante nós entendermos isso, que Hebreus 4:12 vai dizer o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz. O que é vivo e eficaz? A palavra de Deus, seja a palavra escrita, seja a palavra de quando Deus fala no teu espírito. Ela é viva e é eficaz, e penetra em nós como uma espada de 2 gumes. O que é o gume da espada? É o lado que corta. Então não é um machado ou um facão que tem corte de um lado só. É como uma espada com corte dos 2 lados, ou seja, penetra facilmente. Entende? Até onde penetra? Está escrito em Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela também é apta para discernir os pensamentos e as intenções, do coração. Ou seja, a palavra de Deus consegue trabalhar em todas as esferas do nosso ser. Deus pode trabalhar em todas as esferas de quem nós somos. Só que para que Deus possa trabalhar dessa forma, antes a alma e o espírito precisam estar separados. E quem promove essa separação é a própria palavra de Deus. Por que separado, pastor? Porque senão nós vamos estar com a alma totalmente bagunçada e o nosso espírito completamente sufocado, não conseguindo se conectar com Deus. E aí a gente vive naquele loop de bagunça emocional, misturado com... Aí tem gente que ora, está ouvindo a própria alma, está achando que é Deus falando, está fazendo coisa errada e está andando tudo bagunçado. Por quê? Porque não tem discernimento, entendimento para que essa organização interior aconteça dentro de você. Nós somos a geração que mais procura psicólogos, vocês concordam? E eu não estou dizendo que é errado, de forma alguma. A gente orienta muita gente a procurar, porque nós somos pastores, correto? Eu, Alaine, os pastores estão aqui. E como pastores, a nossa, vamos falar assim, a nossa expertise é na área espiritual. Então quando a gente recebe uma pessoa que a gente percebe que é espiritual o problema, nós vamos trabalhar com ela espiritualmente. Só que às vezes a gente já resolveu o problema espiritual dela, e agora todos os BOs dela estão em que área? Na área emocional. E aí para a gente tentar resolver isso, a gente precisaria às vezes de atendimentos contínuos durante semanas, e nós não teríamos o conhecimento para fazer na profundidade que uma pessoa que estudou 5 anos numa faculdade tem. Então a gente indica muito. Muitas pessoas a gente fala, você precisa procurar um psicólogo.
para organizar, para entender melhor essa estruturação de coração e mente que está tudo desorganizado aí dentro, que está te dando toda essa confusão, inclusive no seu relacionamento com Deus. Porque vamos ser sinceros, no momento que a gente está com o coração apertado, com a alma bagunçada, a gente não consegue ouvir Deus com nitidez. Ninguém consegue. Por quê? Porque o Espírito está ali todo sufocado no meio da bagunça da nossa alma. Mas Deus pode curar tudo isso, por ordem tudo isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós acreditamos, como eu disse, apontamos muita gente para a parte psicóloga. Só que sempre a gente orienta assim, procura um psicólogo cristão. Por quê? Porque um psicólogo não cristão, ele vai tentar te consertar a partir de você mesmo. E o homem não pode se autoconsertar. Ele não tem essa capacidade. Então quem tenta resolver a bagunça do homem a partir do próprio homem, pode ser que ele não consiga chegar nos lugares que tem que chegar. Entende? Se você tenta resolver os seus conflitos emocionais a partir de você mesmo, pode ser que não dê. Eu acho que as crianças gostam do brinquedão, gente. Vocês percebem isso? Né? Confere se está fechada a porta. Está fechado? Então elas estão gritando mesmo. É criança, gente, glória a Deus. E aí a gente às vezes tenta resolver os nossos conflitos emocionais a partir de nós mesmos. É eu por mim, através da minha própria força, do meu próprio jeito, tentando resolver um conflito que nem eu consigo entender. Então quando a gente associa a realidade de um entendimento dos nossos problemas emocionais associado a um espírito conectado a Deus, aí a gente tem solução efetiva. Entende? Porque a gente abre caminho para o Espírito Santo trabalhar dentro de nós em alma e espírito, mexendo inclusive em estruturas do nosso corpo. Por isso que ele fala de juntas e medulas, porque nós somos um ser integral. Nós não dividimos essas partes e não, estou cuidando bem da alma, né? Quem já viu aquela brincadeira? Cuida bem da alma porque o corpo já foi, meu irmão, né? Então não pode. Por isso que ele fala de mexer também com juntas e medulas. Está falando da estrutura do corpo também. Nós também temos que dar uma atenção para o nosso corpo, assim como nós temos que estar atentos para a nossa alma, assim como nós temos que estar atentos para o nosso espírito, para que ele esteja sempre conectado com Deus. Mas vamos lá, isso era só a introdução da palavra. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor. Ou seja, é Deus falando com o profeta Jeremias. Maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força. Deixa o versículo aí, por favor, e preste atenção aqui em mim. Deixa eu começar com esse versículo. Esse versículo, às vezes a gente usa ele de maneira muito equivocada, porque eu já ouvi pessoas falar assim, às vezes ela fez algum negócio e levou um tombo. Aí ela fala assim, também, maldito é o homem que confia no homem, vai confiar nos outros, dá essa coisa aí. Deixa eu te explicar uma coisa, não é assim que esse texto está se expressando, não é assim que Deus está falando. O texto aí, por ser do Velho Testamento, ele está escrito em hebraico. E aí a primeira vez que aparece a palavra homem ali, maldito é o homem. E deixa eu falar também, antes de falar isso, a palavra maldito, o que é maldito? Maldito é aquilo que não é abençoado, é aquilo que não é bendito, que não tem a bênção de Deus. Tudo aquilo que não tem a bênção de Deus está sob maldição, certo? Se não está abençoado, automaticamente quem está atuando nisso é o outro lado. Então não está abençoado, automaticamente está amaldiçoado. Então ele está falando, olha, maldito é o homem sem a bênção de Deus, sem o privilégio de Deus, sem a graça de Deus é o homem. E aí essa primeira palavra homem aí, no hebraico, é a palavra, deixa eu pegar aqui para você, é a palavra, eu peguei o homem errado aqui, o outro homem aqui, vai homem, abre aí. É a palavra Geber. E sabe o que é o significado dessa palavra no hebraico? O dicionário traz aqui, é bem simples, homem forte, guerreiro. É uma palavra que enfatiza força, habilidade e habilidade para lutar. Então o que ele está falando? Olha, na sua força humana, naquele ímpeto de guerreiro que você tem, de fazer as coisas darem certo,
Maldito é você se você confiar. A segunda palavra homem já não é essa palavra aí, é a palavra Adam, que significa Adão. Que não está falando do Adão do Éden, porque o nome Adão do Éden não é Adão. Adão significa humanidade. A palavra Adam é humano. Então o que ele está falando? Olha, se você tem força, tem coragem para ir para cima, é um guerreiro, e você coloca toda a sua força, toda a sua confiança na sua humanidade, isso é maldição para você. Por quê? Porque quando você coloca a sua força e a sua confiança na humanidade, o seu coração se afasta do Senhor. Sabe o que é isso? Isso é a oração que a gente vem aqui de domingo e fala assim: Senhor, eu te entrego tudo hoje, está tão difícil, está tudo nas tuas mãos, porque eu confio no Senhor, é tudo teu, Jesus. Aí você acorda na segunda-feira de manhã e fala assim: que jeito eu vou resolver esse BO? Aí Deus estava começando a trabalhar por você na segunda de manhã. Deus olhou e falou assim: não, peraí. Aí você já sai fazendo. Deus fala assim: ih, já foi. Então vai, na força do seu braço. Domingo que vem você me entrega de novo. Então a gente quem já fez isso? Entregou um problema para Deus no domingo, pegou de volta na segunda-feira. Não é? A gente não espera Deus orientar, a gente não espera Deus indicar, a gente não espera Deus agir, a gente sai fazendo, a gente quer resolver com a força do braço, a gente quer pôr tudo que nós temos, é o guerreiro, colocando toda a sua confiança em quem? No Adam, na sua própria humanidade, na existência adâmica, na existência caída, nas suas próprias conjecturações mentais, nas vozes da sua mente. Tentando resolver de alguma forma algumas coisas que às vezes nós precisamos da orientação de Deus. E óbvio, o guerreiro não vai deixar de ser guerreiro. Se tem coisas que você tem que fazer também, não seja um procrastinador omisso. Porém, não é para deixar de ser guerreiro, é para deixar de pôr a confiança na sua humanidade. Entende o que eu estou falando? Não é para você deixar de ser o Geber ali, o homem forte, a pessoa que vai para cima e que faz acontecer. É para você não pôr a sua confiança em você mesmo. Existem coisas que você vai ter que depender de Deus. Existem momentos que você vai ter que depender do Senhor, do braço dele. Do contrário, o teu esforço vai dar em nada. Tem um salmo que diz que o nosso esforço vale muito pouco, mas aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Por quê? Porque às vezes, agora eu lembrei direito o versículo, fala assim: inútil vos será levantar de madrugada e comer o duro pão de cada dia, sem confiar no Senhor, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então não é para dormir de dia e falar para o Senhor: Senhor, eu sou seu amado e agora eu vou dormir o dia inteiro para o Senhor me dar alguma coisa. Não é disso que a Bíblia está falando. Normalmente quem dorme à tarde acaba vendo a mulher do terraço e acaba dando ruim. Para quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Então não é para ficar na ociosidade, mas o que eu estou dizendo é que é para pôr o seu coração no Senhor. Senão o seu esforço, tanto esforço, acaba não tendo recompensa e é inútil. Fazendo uma pesquisa rápida aqui, quem já se esforçou muito e viu pouco resultado, e quem em um dado momento dependeu de Deus e você viu o teu resultado se multiplicar? Eu já. É simples assim. Às vezes você rala, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque eu vou produzir, porque eu vou vender, porque eu. Não, eu não. Se você levantasse de manhã e dissesse: Senhor, eu tenho uma meta para bater hoje. Senhor, eu tenho vendas para fazer. Senhor, eu tenho contas para pagar. Senhor, eu tenho boletos vencendo. Senhor, eu tenho uma empresa para administrar. Senhor, eu preciso de sabedoria.
Senhor, eu necessito de você, eu não vou pôr em mim a minha confiança, porque não tem bênção nisso. Pelo contrário, tem maldição se eu confio na minha natureza adâmica, na minha própria capacidade. E também não estou dizendo que você não tem que se capacitar para certas áreas. Existem coisas que a capacitação humana vai ser instrumento de Deus para você fazer, para você ser usado. Porém não é para você confiar nisso, é totalmente diferente. Uma coisa é eu estar capacitado, outra coisa é eu confiar na minha capacidade. Então entenda uma coisa. E está aqui minha esposa para confirmar isso para vocês, meus filhos para confirmar isso para vocês. Eu vou falar como eu me sinto, sem capacidade nenhuma para fazer. Eu falo isso sério, sem capacidade nenhuma para fazer o que faço hoje, para conduzir o que conduzo hoje, para tocar as pessoas que toco hoje, para mover o que eu movo hoje. Porque não tem a ver comigo. Não é mérito meu, é mérito do Senhor, que me deu essa capacidade por graça. E pronto. Então nós não podemos depender da força do nosso braço, nós não podemos depender daquilo que nós achamos que temos. A nossa exegese não substitui a revelação do Espírito Santo. A nossa capacidade de elaborar no sermão não substitui a capacidade que o Espírito Santo dá. E pronto, ou a gente depende do Senhor, ou a gente vai viver na força do nosso braço. E pronto. E aí não é para a gente viver assim. Por quê? Porque o coração se afasta do Senhor. Versículo 6. Essa pessoa que tem o coração longe de Deus, como que ela está? Ela será como um arbusto. Na onde? No deserto, e não verá quando vier algum bem. Pausa aí. Sabe o que é um arbusto no deserto? É um lugar de sequidão, querido. Às vezes você tem sentido a sua vida sendo sugada e você se sente seco. Aí o problema das pessoas que estão sendo sugadas e que não colocam a sua confiança em Deus é que quando o bem chega, olha o que está escrito: não verá quando vier algum bem. O que acontece? Todo problema difícil que você passa na sua vida, quem já passou, está passando por problema difícil aí na vida? Levanta a mão. Rapaz, se nunca passou, ora por mim. Meu Deus, que bênção. Mas vamos continuar. A gente está passando por um problema difícil, o que a gente faz? Às vezes o nosso coração se afasta do Senhor e a gente não consegue ouvi-lo. E aí o que acontece? Acontece que às vezes a gente está num lugar de tanta sequidão, que todo o bem que está ao nosso redor a gente não consegue enxergar. Porque às vezes a gente está passando por uma aflição que está nos cegando ao tanto de benefício que está ao nosso redor. Entende? Às vezes nós estamos passando por problema, mas nós estamos empregados. Às vezes nós estamos passando por problema, mas o dinheiro está caindo na conta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Às vezes nós estamos passando por problema, mas a comida está na geladeira. Ou às vezes a comida está faltando, mas a saúde está em ordem. Então, a pessoa que entra nesse lugar de depositar a confiança no seu braço e acaba não colocando o seu coração para o Senhor, o seu coração se afasta de Deus, ele vai para um lugar de secura. E aí a hora que o bem que está ao nosso redor, a gente não consegue perceber. E aí a gente entra num lugar de murmuração, e não só de murmuração, mas de ingratidão. Por quê? Porque a gente só enaltece o deserto que estamos passando, mas não consegue enxergar o bem que já está ao nosso redor, ou quando ele chega, a gente não consegue enaltecer. Um exemplo muito simples disso é o seguinte: a gente tem dificuldade de entender o que é provisão de Deus. Como assim, pastor? O que a gente pensa como provisão na nossa mente orgulhosa? Porque todo ser humano tem um pouco de orgulho, certo? Você concorda comigo? O que a gente pensa na nossa mente orgulhosa? Na nossa mente orgulhosa, a gente pensa que ter provisão divina na nossa vida, estarmos providos de tudo, é nós não dependermos de ninguém. Certo? Então eu tenho provisão, porque eu tenho para dar e não para receber. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar, que bem-aventurado é feliz. Mais feliz é aquele que dá. Mas não está falando que o que recebe é infeliz. É que é mais bem-aventurado ter para dar.
do que receber. Mas deixa eu te falar uma coisa. No momento que você estiver passando alguma falta ou alguma necessidade, se Deus levantou alguém para te prover alguma coisa, é provisão divina. O problema é que está batendo no teu orgulho e não querer receber, ou no teu orgulho de achar que ninguém tem que te ajudar. Porque às vezes Deus está mandando a provisão e você está negando a provisão por causa do teu orgulho. Então estar provido por Deus não significa ter abundância constante ou não ter força de nada, porque afinal você conseguiu prover tudo. Porque às vezes a provisão vem da parte de Deus através do próximo, através do outro. Às vezes teve um dia que o seu carro quebrou, mas Deus preparou um amigo para te emprestar o carro para você fazer tudo que você tinha que fazer. Sabe como chama isso? Provisão. Então houve deserto em um lugar, mas houve provisão em outro. O bem veio. Nada do que precisava ser feito deixou de ser feito, porque alguém proveu para você. E esse alguém proveu porque Deus tocou no coração dele, porque Deus fez o coração dele generoso. Então também tem Deus envolvido nisso. Só que às vezes a gente tem orgulho e fala, porque esse carro velho, eu queria um novo, porque eu estou trabalhando tanto. E aí entra a murmuração, entra a insatisfação, e isso só vai te colocando em mais secura. Deserto em cima de deserto, e assim vai. E continua dizendo, ele habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada que não vive ninguém. Ou seja, se você insiste em manter o seu coração longe do Senhor, cada vez mais amarga fica a tua vida, querido. Cada vez mais amarga fica. Então, mas, versículo 7, mas, bendito, abençoado é o homem cuja confiança está em quem? No Senhor. Então, se nós depositamos a nossa confiança no Senhor, ou seja, a estrutura de confiança do nosso coração está depositada nele, a confiança que nós temos está nele, há uma promessa para isso. Qual que é a promessa? Versículo 8. Versículo 8. Ele será, você será, como? Como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Agora deixa eu te explicar uma coisa. O que é uma árvore plantada na beira de um lugar com águas e que estende as suas raízes para o ribeiro? É um exemplo que ele tá dando. Você concorda comigo? O que isso significa? Para que as raízes da árvore vai lá para o ribeiro? Para buscar o quê? Nutrientes, alimento, sustento, força para crescer, tudo aquilo que ela precisa para se desenvolver. Sabe o que Deus está falando para Jeremias? Olha, se você tiver o seu coração voltado para mim, se o teu coração enganoso estiver apontado na minha direção, se a tua alma se apontar para mim, você vai ser abençoado e você será como uma árvore. Ou seja, por quê? Porque você está buscando seus nutrientes no Senhor. Quem é esse ribeiro? É Ele. De quem é as raízes? Suas. Então, se você estende as suas raízes para buscar os nutrientes em Deus, a direção de Deus, a voz de Deus, deixar Deus mexer com o seu coração, com a sua mente, com a estrutura da sua alma, te organizar por dentro, trazer ordem para dentro de você, você vai ter força para qualquer tempestade, porque uma árvore com raízes tem força para tempestade, sim ou não? Uma árvore com raízes o vento não derruba. A tempestade pode até quebrar alguns galhos, mas ela não vai sucumbir. Você concorda comigo? Então você precisa dessas raízes, e essas raízes precisam estar ligadas nesse ribeiro. Por quê? Porque você não vai temer quando chegar o calor. Quando tiver dias de sequidão, de calor intenso, de dificuldade, de medo, de angústia, não haverá temor dentro de você. Por quê? Porque há uma certeza. O meu coração está sendo nutrido pelo Senhor, a minha vida está recebendo do ribeiro, eu sei onde estou plantado, eu sei com quem eu vivo. Apesar de não estar tudo bem agora, vai passar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria sem dúvida vem pela manhã. O sol da justiça há de raiar, Deus há de brilhar sobre a tua vida, expulsar essas trevas e fazer com que você viva todo aquilo que Ele tem para você.
Então você vai ter a confiança nele, porque você está arraigado nele. Você não temerá os dias quentes. Por quê? Porque as suas folhas estarão sempre verdes. Sabe que é aquele dia de inverno onde todas as folhas caíram das árvores, mas de repente você vê uma que está verdinha? Aqui no Brasil é mais difícil ver isso, né? Mas onde as estações do ano são bem marcadas, você olha para a árvore no inverno, só tem galhos. Só que é interessante, eu já tive oportunidade de ir em lugar assim. Você olha, tem árvore seca, árvore seca, árvore seca, árvore seca, árvore seca. De repente tem uma, de uma qualidade específica, que ela está verdinha, cheia de folhas, no meio de um monte de árvores secas. E ela chama atenção, porque ela é diferente de todas as outras. Então o mundo pode estar seco ao seu redor, querido, mas as suas folhas precisam estar verdes, porque o teu nutriente não é essa terra, não é a força do teu braço, não é o que você consegue fazer. O que te nutre é a força que vem do Senhor, é o sustento que vem dele. Só volte o seu coração para ele. Volte o seu coração para o Senhor, estenda as suas raízes até lá. Você não ficará ansioso no ano da seca. Olha a ansiedade aí. Qualquer securinha que vem na vida das pessoas hoje já vira uma ansiedade doida. É ou não é, gente? Nós somos a geração dos ansiosos. Eu vi uma pesquisa recente que diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A gente fica ansioso por tudo. Por tudo. Tudo nos causa ansiedade. O que é ansiedade, gente? É tentar viver agora aquilo que a gente não consegue viver agora. Ansiedade é a gente tentar antecipar aquilo que não é o momento de se viver. E por que a gente faz isso? Porque a gente não confia de verdade no Senhor. Por isso nosso coração fica ansioso e nos enganando, tentando fazer a gente viver hoje aquilo que a gente só pode viver amanhã, tentando fazer a gente resolver hoje aquilo que só dá para resolver amanhã. Isso é o nosso coração nos enganando, pregando uma peça em nós. Agora o problema não é ele nos deixar ansioso e pregar uma peça em nós. O problema é que nessa hora da ansiedade, vozes falam na tua mente constantemente e você perde a paz. Aí qual que é o problema? Você deveria estender as suas raízes para o ribeiro, sim ou não? Como você faz isso? Através da leitura da palavra, através do seu tempo de oração com Deus. É assim que você estende suas raízes, não tem outro jeito. Aí você vai orar. Quando você entra para orar, que você dobra o teu joelho, ou que você levanta as suas mãos, ou que você deita no chão, do jeito que você ora, a cabeça fica como? As vozes aí dentro não se calam, porque o teu coração está ansioso e te pregando uma peça. Aí você entra lá para orar e a cabeça fica assim: Senhor, obrigado por estar aqui. Você tem que pagar seu cliente. Senhor, obrigado por esquecer. Aí você pega o celular, aí você anota, deixa eu anotar para não esquecer. Aí, Senhor, em nome de Jesus. Só quem se identifica fala amém. Viu? Você não é doente sozinho. Aí o que acontece? Vamos ser sinceros, Deus consegue falar a um coração desse jeito? Por quê? Porque já tem tantas vozes falando, que você não vai conseguir discernir se a voz dele entrar no meio dessas vozes. Existem dias que eu entro para orar, que eu tenho que falar para o Senhor: Senhor, aquieta a minha alma. Eu não quero estar aqui em outro lugar ao mesmo tempo. Eu falo isso para Jesus mesmo: Senhor, eu não quero estar aqui em outro lugar ao mesmo tempo. Porque não adianta eu estar aqui com o meu corpo rendido ao Senhor, mas quando o meu coração não está rendido aqui, quando o meu coração está pensando em tudo que eu tenho para fazer durante o dia, quando dentro da minha mente, dentro da minha alma está assim, e tudo borbulhando dentro de mim,
Pastor, e o que você faz? Eu fico até que a calmaria chegue, porque Ele ainda tem poder para subir na ponta do barco e dizer: tempestade, se aquiete, mar, se acalme. E às vezes as águas revoltas dentro de você tem que entrar em silêncio. Para quê? Para que você possa fazer com que o teu espírito ouça a Deus. Só que para que o teu espírito ouça a Deus, a sua alma tem que se calar. É por isso que o salmista orou: ei, minha alma, porque se aflige dentro de mim, espere em Deus e você ainda se alegrará. Sabe o que o salmista estava fazendo? Ele estava com o espírito dele conectado a Deus e entendendo que a alma dele estava em desordem, aflita. O que ele fez? Ele deu um comando para a alma dele, e esse comando veio do espírito dele, porque o espírito dele estava conectado com Deus. Ele olhou para a alma bagunçada, aflita, e falou: ei, minha alma, aquieta-te. Ei, coração enganoso, espera no Senhor, você ainda se alegrará. Havia aflição naquele coração. Pastor, a gente passa por aflição? A Bíblia diz que tem um homem, o único homem que a Bíblia dá esse título, um homem segundo o coração de Deus. Quem é? Davi. Eu vou te contar uma historinha da vida de Davi rapidinho. Davi tinha um pequeno exército de 300 e poucos homens. E aí ele ainda estava numa época que ele não era rei. Ele ainda fugia do rei Saul. Então ele pingava de um lugar para o outro. Ele tinha uma caverna onde era uma espécie de fortaleza que eles criaram para se defender de Saul, porque Saul tinha inveja e medo de Davi e queria matar ele, o rei de Israel. E aí aconteceu que os filisteus, que era o povo inimigo, invadiram um pedacinho de Israel lá. E Davi e Saul não foi lá defender. O Saul e o exército não foi lá defender. Só que Davi estava por perto com esse exército de 300 e poucos homens. E ele falou o seguinte: vamos lá e vamos defender Israel. E ele foi lá, venceu a batalha e expulsou os inimigos, porque afinal ele era um homem de Israel e ele amava a sua nação. Então ele foi lá defender, junto com seu pequeno exército. Quando ele está voltando para o acampamento, porque eles viviam em tendas, e eles não viviam sozinhos. Os homens que estavam com ele, tinha esposa, tinha filhos, não eram só homens, eram as famílias todas. E eles viviam em tendas. Quando eles voltaram para o acampamento deles, para onde eles estavam ali nas suas tendas, um outro povo, eu não vou me lembrar agora qual é, tinha invadido o acampamento deles, tinha levado todas as mulheres cativas, todas as crianças cativas, não ficou ninguém, e tinha colocado fogo nas tendas deles e levado todos os bens. Isso aqui é uma angústia maior do que isso. Você está indo lá defender o seu povo, o povo de Deus, de fazer a obra de Deus, vamos dizer assim. De repente você volta, tua casa está pegando fogo, e sua esposa e seus filhos foram sequestrados ou mortos. Os corpos não estavam ali, eles deduziram que tinham sido sequestrados. Aí a Bíblia diz que os homens de Davi se revoltaram contra ele. Por quê? Porque as esposas e filhos deles também foram levados. Davi ficou com quem nessa hora? Com ninguém. Ninguém ficou com Davi. Só que tem uma frase no meio dessa história que faz toda a diferença. No meio dessa história tem uma frase assim, ó: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Então no dia da angústia, quem que Davi foi buscar? O Senhor. No dia que o coração dele estava chorando, a Bíblia diz que ele chorou. No dia que o coração dele estava angustiado, no dia que o coração dele estava apertado, quem que ele buscou? O Senhor. E quando ele se fortaleceu no Senhor, ele conseguiu pôr a alma dele no lugar, o coração dele no lugar. Então ele ouviu Deus. E ele perguntou: Senhor, eu devo perseguir esse inimigo? Eu vou alcançá-lo? O Senhor falou: vai, porque ninguém morreu e você vai trazer todas as pessoas e todos os bens de volta. Agora, como que ele pôde ouvir a orientação? Deus deu até a direção que ele tinha que ir. Agora, como que ele pôde ouvir a voz de Deus? Fazendo o coração dele se quietar.
fortalecendo-se no Senhor, para que a alma dele fosse para o lugar, para que o espírito dele pudesse se conectar com Deus e ouvir a voz de Deus. Porque do contrário, querido, você só vai ouvir vozes bagunçadas da sua própria mente, do seu próprio coração, das suas próprios questionamentos, da sua indignação e de tudo que está acontecendo na tua vida. E esse é o problema da nossa geração. Uma geração que ora pouco. Essa geração é uma geração que ora muito pouco. E por que ora muito pouco? Porque de verdade entra para orar e não consegue calar a sua alma. Não consegue ficar lá no lugar de oração. Não consegue ficar até que a alma quiete e você possa ouvir Deus, e você possa ouvir a voz dele. Para mim não existe lugar melhor para fazer a minha alma quietar. Tem dia que eu estou aflito, tem dia que eu estou angustiado, tem dia que eu estou chorando. Se eu vou para Deus, eu saio de lá em ordem, porque a palavra de Deus vai entrar dentro de mim, vai mexer na minha alma, no meu espírito, vai colocar tudo no lugar, vai aquietar a minha alma, e eu vou sair de lá entendendo o que Deus quer que eu faça, ou pelo menos com tudo quieto, para que eu possa começar a ouvir a voz dele. E aí, essa pessoa nunca vai deixar de dar fruto, nunca. Está no meio do deserto, está passando por uma prova. Deixa eu te contar uma coisa. Confissão pastoral aqui para vocês. Eu não sei quantas vezes eu aconselhei pessoas sentindo uma dor às vezes tão profunda quanto a dela. Eu não sei quantas vezes eu subi nesse púlpito que no sábado à noite eu orei e falei assim para o Senhor: Senhor, eu não tenho o que pregar, eu não sei o que falar, mas uma coisa eu te peço: eu não quero falar amanhã com o teu povo baseado no que minha alma está sentindo, porque quando eu subo aqui para pregar, eu quero falar com você através do Espírito, e a partir do que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Porque se eu começar a compartilhar com vocês a minha alma, eu vou lambuzar vocês de emoção. E como tem pregador emocionalista no YouTube hoje. Se você vê que o pregador ele entra só nas esferas das emoções, querido, corra. Ele quer manipular os seus sentimentos, ele quer te pegar pela tua alma. Deus não quer pegar a tua alma, Deus quer conectar o teu espírito com ele. A tua alma tem que se aquietar diante da presença. A tua alma tem que se calar diante de Deus. Que o arrepio e os sentimentos sejam pelo Espírito Santo, não pelas emoções sensacionalistas que alguém criou para você. E é uma guerra às vezes. Eu já passei por essa guerra algumas vezes. Deus, aquieta a minha alma, aquieta o meu coração, para que eu possa te ouvir e compartilhar com a tua igreja, com o teu povo, aquilo que o Senhor quer falar, não o que eu estou sentindo. E isso é um desafio. E você também passa por eles. Isso é tão desafiador que o apóstolo Paulo disse o seguinte: olha, o bem que eu quero, esfera do quê? Dos sentimentos, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então eu sou um homem o quê? Miserável. O que ele está falando? Ó, eu sinto uma coisa e ajo de outra forma. Isso é uma guerra que o apóstolo Paulo vivia. Só não vive quem é melhor que o apóstolo Paulo. Então todos nós vivemos essa guerra. Todos nós vamos ter que trazer a nossa alma para o lugar. Todos nós vamos ter que trazer o nosso coração para o lugar de servidão, de adorar a Deus, de se render a Ele. Versículo 9: o coração é mais enganoso. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. É uma doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, querido, teu coração te engana o tempo todo. Quem já foi enganado pelo coração aí? Levanta a mão.
Então o que acontece? O nosso coração nos engana da seguinte forma: olha aqui, presta atenção. Se o coração é enganoso e ninguém pode compreendê-lo, e mais que todas as coisas o coração é enganoso, o nosso coração tem a capacidade de nos enganar, porque nós já fomos enganados pelo nosso coração. Agora deixa eu te falar uma coisa: se nós somos enganados pelo nosso próprio coração, porque muitas vezes nem a gente consegue discernir o que o nosso coração está sentindo ou pensando, a nossa alma está maquinando, e a gente fica todo confuso, como a gente pode tentar julgar o coração do outro? Quem aqui já teve uma atitude diferente do que você queria no teu coração? Você tinha uma intenção, só que na hora que você foi agir, você agiu mal e a tua ação foi ruim. Quem já fez? E quem aqui tinha uma intenção ruim e às vezes na hora que chegou lá você não conseguiu agir daquele jeito e você foi contido ali pelo Espírito Santo e você acabou agindo bem? Quem já fez? O que isso nos mostra? Que o nosso coração em todo o tempo tenta nos enganar, e que nem tudo que a gente projeta dentro do coração a gente consegue executar. Por isso que Deus fala que é um mal que a gente não consegue conter. Agora fala uma coisa para mim: quem aqui nunca julgou alguém que teve uma ação ruim? A pessoa teve uma ação ruim com você, a ação, e aí você falou assim: mas eu sei por que ele fez isso, eu sei por que ela fez isso. O que você está tentando fazer quando você usa essa frase? Você está tentando pegar a ação da pessoa e julgar a intenção do coração dela. Se você não dá conta de fazer isso nem com o seu, você acha que você vai conseguir fazer isso com o do outro? Nunca. Porque às vezes a ação não era a intenção que ela tinha. Às vezes ela tentou fazer o bem, mas a hora que ela viu o mal estava nela. Igual o apóstolo Paulo falou: eu quero fazer o bem, mas quando eu vejo o mal está em mim. Então nós temos que cuidar do nosso coração, e mais ainda de tentar julgar o coração do outro. Sabe quem conhece as intenções? Sabe quem conhece esse coraçãozão aí? Sabe quem conhece essa alma aí? Olha o que está no versículo 10. Versículo 10: eu sou o Senhor, que faz o quê? Sonda o coração e examina a mente. Deixa eu trazer isso para a versão da Almeida atualizada. Eu sou o Senhor, que esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que Deus quer fazer com o seu coração? Esquadrinhar. Você sabe o que é esquadrinhar? Picar em pedacinhos. Ele quer pegar esse cerne de quem você é e conhecer cada cantinho dele. Sabe o que ele quer fazer com a sua mente? Provar a sua mente. Sabe o que é provar a sua mente? Sou eu nos meus pensamentos aqui, ó, vem comigo. Deus quer bater. Sabe a pessoa que está cozinhando, que bate o dedo assim e fala assim: ó, tá gostoso o tempero. Se Deus bater o dedo na sua mente hoje e pôr na boca, o que ele sente? Se Ele provar a tua mente agora, qual que é o sabor que você está dando para o Senhor? Ele é o Senhor que esquadrinha o teu coração. Sabe para quê? Para conhecer aquilo que você não conhece, para entender aquilo que você não entende, para mudar aquilo que você não tem capacidade de mudar, para mexer com aquilo que você não tem capacidade de mexer, para te fazer nascer de novo, para te dar literalmente um novo coração, para aquietar as vozes que não são dele, para calar a boca dos demônios que tentam falar no teu espírito e na tua alma, para mudar a história da tua vida. Ele quer esquadrinhar o teu coração. Então entrega hoje. Sabe como que eu me rendo para Deus? Rendição é abrir mão de si mesmo. Para Deus rendição é estar vulnerável, é literalmente abrir quem eu sou e falar: Deus, entra aí, pode esquadrinhar, o Senhor vai achar um monte de coisa ruim. Eu sou orgulhoso, eu acho que eu sei demais, eu sou falastrão, sou fofoqueiro, eu conto umas mentirinhas de vez em quando. Aí você já tenta se justificar, mas é pro bem, Jesus. Eu tento me justificar de tudo que eu faço de errado.
Eu sempre transfiro a culpa para o outro. E aí Jesus vai picando e achando cada cantinho. E aí Ele pode trabalhar dentro da tua alma. Isso tudo está na esfera da tua alma. É o cerne de quem você é. É o ser que Ele quer moldar. É o ser que Ele quer fazer de novo. É o eu que Ele quer recriar segundo a imagem dEle. É o eu que Ele quer fazer segundo Ele mesmo é. É o eu que Ele quer construir a partir da imagem dEle. Mas você tem que abrir esse coração para Ele fazer. Você tem que abrir esse coração para Ele mexer. Porque mexendo no coração, Ele também vai redesenhar as estruturas da tua mente, como nós falamos dos padrões da mente na semana passada. Então às vezes a gente tentar modelar a nossa mente sem abrir o nosso coração é inútil. É colocar uma força contrária, é um imã colocado dos lados opostos, e você tentando forçar para que eles grudem. Então às vezes a gente quer remodelar a nossa mente sem entregar o nosso coração. Ou a gente quer tentar alinhar o nosso coração sem deixar ele mexer e reestruturar a nossa estrutura mental. Jesus quer pegar você por dentro. Quer aquietar as vozes que falam aí. Quer trazer calmaria. Quer te dar paz. Ele é o Senhor que sonda o coração, que examina a mente. Para quê? Para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Agora, quando o Senhor julga a tua conduta, ou olha a tua conduta para te recompensar, se antes Ele provar a tua mente e o teu coração, você acha que Ele vai olhar só a sua conduta, ou você acha que Ele vai pôr na balança também a intenção que você tinha? É lógico que Ele vai verificar a intenção. Até porque quando a gente se arrepende, a gente não se arrepende com ação, a gente se arrepende com intenção primeiro. Então primeiro é ministrado aqui um arrependimento, que é a intenção de não fazer errado de novo. Então a gente manifesta o nosso arrependimento dizendo para o outro: eu errei com você, me perdoa. Mas tem que nascer aqui primeiro. Então obviamente quando o Senhor está olhando para nós, para provar a nossa vida, as intenções contam muito. E para Ele mexer nas nossas intenções, onde Ele tem que mexer? No nosso enganoso coração. E é o que Ele vai fazer hoje. Por quê? Porque Ele quer tirar seu coração desse lugar angustiado. Eu creio que nessa noite depressões podem ser curadas aqui. Por quê? Porque Ele vai tirar a sua alma desse lugar de trevas e trazer para um lugar de luz. Chega desse choro que dura tantas noites. O Senhor quer fazer brilhar a sol da justiça sobre você. Ei, sai para fora e deixa o Senhor pegar esse coração, pegar a sua mente, conduzir a sua vida, para que o teu espírito seja conectado com Ele, para que a voz dEle dirija a sua vida. Coloque-se de pé, querido.